Seja bem-vindo, meu nome é Márcio Balém e serei seu instrutor neste curso. O objetivo do curso é ensinar você a desenvolver relatórios Java com a biblioteca Jasper Reports e a plataforma Jaspersoft Studio, e também ensiná-lo a abrir os relatórios criados dentro da plataforma Jaspersoft Studio a partir de aplicações Java. Para isso, nós vamos criar duas aplicações, uma a nível desktop e outra aplicação que é a nível web, utilizando o Spring Boot e o Spring MVC. As aplicações serão bastante simples, porque o foco mesmo é ensinar você a levar o relatório que você criou na plataforma Jaspersoft Studio para a sua aplicação e, a partir da aplicação, então, fornecer uma fonte de dados, que seria, por exemplo, uma conexão com um banco de dados, e abrir o relatório para exibi-lo ao usuário, ok? Bem, essa aula ela tem como foco apresentar alguns relatórios que são trabalhados no curso para que você decida se realmente é esse curso que você está procurando. Então, eu vou acessar a plataforma Jaspersoft Studio e exibir para você alguns relatórios que a gente trabalhou em aula, e aí você vai conhecer um pouco do que vai ser trabalhado no curso. Vamos lá então. Bem, eu estou com a plataforma Jaspersoft Studio aberta. Eu já tenho um relatório aqui aberto para exibir para você. Aqui nessa janelinha à esquerda é onde eu tenho o projeto que a gente vai desenvolver dentro do curso, e todos esses arquivos são os relatórios que nós vamos trabalhar no curso. Então você vai trabalhar junto comigo no curso em mais ou menos 19 relatórios, e você ainda vai ter trabalho de casa. E esses trabalhos de casa eu chamo de desafio. Eu passo uma especificação para você dizendo o que o relatório precisa apresentar. Você vai ler a especificação, eu vou ceder para você o relatório em PDF para você visualizar o resultado final do relatório, e você vai ter que desenvolver então aquele relatório. Sendo assim, serão 5 exercícios nesse formato que você vai ter. Eu vou apresentar então alguns relatórios. Eu vou começar por esses que nós vamos trabalhar juntos em aula, que são os nomeados como funcionários. Eu vou ceder para você uma base de dados do MySQL, então você vai ter um script para fazer o download e importar no seu MySQL. Nesse script a gente tem várias tabelas e a gente simula uma empresa. Então a gente vai trabalhar com o nome do funcionário, com o salário, com o cargo, com o departamento, o nível desse funcionário dentro da empresa. Então, são várias informações que a gente vai usar dessa base de dados para gerar os nossos relatórios. Eu estou aqui com o relatório funcionário 01, que será o primeiro relatório que nós vamos trabalhar no curso. E esse relatório ele já está finalizado. Então, quando a gente começa a desenvolver ele é bem mais simples até do que isso, e ele apresenta alguns recursos que você vai aprender em aula, como, por exemplo, colocar cor de fundo na sua linha, alterar a cor das fontes, nomear as suas colunas, trabalhar com cores alternadas. Não existe na biblioteca Jasper Reports, nem na plataforma Jaspersoft Studio, um recurso para você incluir cores alternadas. Então você tem que trabalhar com uma lógica, você cria uma lógica baseada em estilos para que você possa adicionar esse recurso aqui de cores alternadas nas suas linhas. Aqui também você vai ver que é possível colocar margens. Então cada uma das nossas linhas tem uma margem aqui com uma coloração cinza. E também a gente pode observar que o valor da coluna salário, o valor dos salários, eles não estão formatados, eles estão exibidos aqui exatamente como eles vêm do banco de dados. O mesmo acontece com a data de nascimento. Então, durante o curso, a gente vai aprendendo a trabalhar com esses detalhes de formatação e outros recursos, ok? Bem, agora eu vou exibir para você um relatório um pouco mais avançado, que é o relatório funcionário 09. Veja que nós já mudamos o formato da página, não é uma página modo retrato, e sim paisagem. Mudamos também as informações que vão aparecer. A gente tem aqui no topo do relatório também a inclusão de uma imagem, uma outra informação
com o nome e o CNPJ da empresa. A gente vai ter uma coluna de salário e remuneração, veja que dessa vez com o valor monetário já formatado conforme a moeda brasileira. Temos também uma formatação na porcentagem aqui, que ela não vem do banco de dados nesse formato, a gente tem que transformar em porcentagem. Temos um outro recurso aqui, referente ao nível, ele está como PL, mas ele vem do banco de dados como pleno. Então eu vou mostrar para você como você recebe um dado do banco de dados e você trabalha com esse dado para que outra informação seja exibida. Isso acontece também aqui na coluna de idade. Então nós não temos uma coluna de idade lá no banco de dados, o que a gente tem é a data de nascimento de cada funcionário. Então eu vou mostrar para você como trabalhar dentro do relatório com o campo de data de nascimento e transformar esse registro na idade do funcionário, fazendo o cálculo para chegar à idade. Temos um recurso aqui na coluna endereço residencial, que também é bastante importante, que é adequar o tamanho ou a largura da string que vai ocupar o campo, de forma que ela não seja cortada quando ela não couber na largura da coluna, porque, por padrão, sua string vai ser cortada caso ela não caiba aqui na largura da coluna. Então a gente tem uma propriedade lá dentro do Jasper Reports que faz o campo se adequar ao tamanho que ele está sendo exibido. Vou ensinar você como trabalhar com isso também. Aqui neste relatório a gente faz uso de parâmetros também. Então imagine que você desenvolveu uma aplicação e você oferece ao usuário dessa aplicação 2 parâmetros para ele emitir o relatório. No caso aqui a gente está oferecendo o parâmetro de nível. Por exemplo, o nível é pleno, então mostra apenas aqueles que são do nível pleno. E ele também tem o parâmetro de UF, Rio Grande do Sul, mostrou aqueles que são pleno e do Rio Grande do Sul. Se eu remover aqui, por exemplo, o nível, e processar o relatório novamente, a gente vai ter então todos os níveis sendo retornados, mas apenas do estado do Rio Grande do Sul. Então aqui o nosso sistema de parâmetros vai poder trabalhar com os 2 parâmetros sendo informados, um ou o outro sendo informado, ou nenhum sendo informado. Se nenhum parâmetro for informado, então todos os registros são retornados pela base de dados, ok? Nós temos ainda alguns outros relatórios, então vamos analisar agora o relatório 14. Aqui no relatório 14 a gente trabalha com agrupamentos. O que seriam agrupamentos? É quando você define algum valor que vai ser exibido no seu relatório e a partir desse valor você agrupa os resultados que vão ser exibidos. No caso, eu estou fazendo um grupo por nível. Então, primeiro eu vou exibir todos os funcionários que são do grupo de júnior, depois os funcionários do grupo de pleno, sênior e de treinamento. Então, a gente vai ver como trabalhar com agrupamentos. Não sei se eu cheguei a falar sobre isso em alguns relatórios anteriores, mas você vai ver também como trabalhar com essa informação de página. Então, o nosso relatório tem aqui 15 páginas, e ele mostra na primeira página, página 1 de 15. Se eu paginar para a próxima, ele vai mostrar a página 2 de 15. Então, isso aqui também é um recurso que a gente pode adicionar nos nossos relatórios. Aqui, nesse relatório também, a gente vai trabalhar com operação matemática. Então, por exemplo, eu tenho o valor do salário e a porcentagem de bônus que esse funcionário recebe. E aqui na coluna remuneração do relatório, nós vamos colocar então o salário vezes o bônus e o total dessa operação. Essa coluna remuneração não existe no banco de dados, então nós vamos ver como trabalhar com cálculos dentro do relatório. Nesse relatório, nós ainda temos outros recursos que você vai aprender. Por exemplo, criar totalizadores. Nós temos aqui o totalizador da coluna salário para o grupo do nível de júnior. Temos também o totalizador da coluna de remuneração e temos 2 gráficos. Esses gráficos aqui você também vai aprender a usar. Nesse caso aqui, os gráficos estão exibindo os totais de funcionários em cada estado do grupo júnior
Então, Santa Catarina tem apenas um funcionário, que é do grupo júnior. Na Bahia, por exemplo, tem 11 funcionários. Esse gráfico à direita, ele traz os mesmos resultados, porém é um gráfico diferente. Aqui temos o gráfico pizza e aqui o gráfico com barras. Então, você vai aprender a utilizar cada um desses gráficos. Nessa próxima página, a gente passa para o nível de pleno e começa todas as operações também referente ao nível de pleno, até que você tenha o resultado final com o totalizador e os dois gráficos. Outro recurso que você vai aprender é quebrar página. Ao invés de eu já começar com o próximo nível aqui nessa página, eu vou ensinar para você a usar um recurso que você define onde que você quer quebrar a página para que os próximos resultados apareçam apenas no início da próxima página. Então, todos os níveis sempre iniciam aqui no nosso relatório em uma nova página. E a gente faz isso a partir de um recurso do Jasper Reports que eu vou ensinar você a utilizar. Veja que no campo de endereço nós temos uma diferença no tamanho das fontes, né? Porque é aquele recurso que eu falei anteriormente, em que a gente vai aprender a trabalhar para que quando o campo não caiba em sua extensão horizontal dentro da largura da coluna, o próprio Jasper Report automaticamente trabalha de uma forma para adequar o texto dentro da coluna. Então você vai ver como trabalhar com esse recurso também. E no final do relatório, eu vou lá para a última página, você vai ver como trabalhar com totalizadores gerais. Os totalizadores anteriores eram por grupo, e esse aqui é o geral. Então eu tenho o total geral de salários e o total geral de remuneração. E tenho também os meus gráficos com os totalizadores gerais. Então na Bahia eu tenho o total de 38 funcionários entre todos os grupos, em São Paulo 21. E esse gráfico à direita é um gráfico de barras com os mesmos resultados, porém de uma forma diferente de se exibir os resultados. Inclusive, esse gráfico de barras é diferente daquele que a gente trabalhou nos grupos. Eu fiz isso para mostrar que você pode formatar também os seus gráficos de forma diferente, ok? Vamos então para o próximo relatório. Esse era o relatório 14, vamos para o 17. Aqui no relatório 17 eu vou ensinar você a trabalhar com dois componentes, que é o componente de tabela e o crosstab. O componente de tabela é esse que a gente está vendo aqui. Então você tem o cabeçalho da tabela e um rodapé para a sua tabela. E as linhas e colunas da tabela. No rodapé, ao invés de colocar o nome das colunas, eu coloquei um totalizador que vai contar quantos funcionários foram listados. No caso desse relatório, estamos agrupando os resultados pelo tipo de cargo. Então aqui temos apenas o cargo de administrador, depois vem o cargo de advogado, analista e vai mudando as informações, né, que são os funcionários e os totalizadores também. E lá no final do relatório, nós temos um crosstab. O que é o crosstab? É um componente onde você vincula a sua linha e a sua coluna e a partir desse vínculo você tira alguma informação. Então, dentro da nossa base de dados, existem várias cidades e vários estados. E alguns estados têm cidades com o mesmo nome que outros estados, ok? Então, por exemplo, a cidade Alta Vista, ela existe no Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. No caso aqui, na nossa aplicação, não que isso seja real, ok? Então, como valor aqui desse vínculo entre cidade e cada um dos estados, a gente tem o total de funcionários que trabalham nessa cidade dentro desse estado. Então, Alta Vista no Rio Grande do Norte tem 1 funcionário, Rio Grande do Sul tem 2, e aqui nós temos um totalizador da linha. Então, o total de funcionários que trabalham nas cidades nomeadas como Alta Vista são 6. O crosstab, além da linha com o totalizador, ele traz também um rodapé com o totalizador de colunas. Então, a gente tem o totalizador da coluna referente ao estado. O estado da Bahia tem um total de 38 funcionários, Minas Gerais tem um total de 27 funcionários. Então, são componentes
que estão disponíveis para a gente trabalhar dentro do Jaspersoft Studio e da biblioteca Jasper Reports, que eu vou ensinar você a utilizar. Esse foi o relatório 17 e nós temos ainda o relatório 19. O relatório 19, então, a gente desenvolve um certificado. Nesse certificado a gente puxa algumas informações do banco de dados e algumas outras informações são estáticas. Do banco de dados a gente traz, por exemplo, o nome do funcionário, a imagem que representa a foto do funcionário, que está armazenada na nossa base de dados. Temos o nome da empresa, a data de entrada e data de saída do funcionário, nome da cidade e do estado, e o cargo desse funcionário vem do banco. Também vem do banco aqui o nome da empresa, o CNPJ e o valor adicionado ao componente de QR Code. Então a gente adiciona aqui um QR Code com o endereço de um site e esse valor a gente adiciona lá na consulta também para popular o nosso QR Code, e a gente vai testar esse QR Code durante o curso, inclusive quando a gente estiver trabalhando lá na aplicação web, para que você leia o QR Code e a partir do seu smartphone você consiga acessar a própria aplicação que você está desenvolvendo na sua máquina pessoal. Então fique ligado nisso, porque vai ser algo legal para a gente brincar durante o curso. Bem, então esses são alguns dos relatórios que nós vamos trabalhar no nosso curso. E nós temos também os desafios. Eu vou mostrar aqui, por exemplo, o desafio de número 4. O desafio de número 4 você vai desenvolver um relatório que é no formato de um recibo de pagamento de salário. Então você vai ter que desenvolver uma consulta no banco de dados que traga as informações e aí você vai popular o seu relatório com essas informações, um recibo para cada funcionário. E eu vou passar especificações para você desenvolver esse relatório e dentro dessas especificações você vai ter alíquotas de INSS e imposto de renda para que você calcule sobre o salário do funcionário e exiba os resultados desses cálculos. Tudo que você vai adicionar aqui não é nada novo. Nesse ponto, você já vai ter aprendido a trabalhar com cada uma dessas operações que são pedidas para desenvolver esse relatório. Então, todos os desafios que eu vou passar para você são com conteúdos que a gente viu em aulas anteriores. Você vai ter que usar mais questão de lógica e de criatividade para conseguir montar, desenhar o template do relatório e então criá-lo da forma pedida. Bem, eu vou encerrar essa apresentação por aqui. Eu espero que você possa, a partir dela, decidir se é o curso certo para você. Então, caso seja, matricule-se e a gente se vê na próxima aula. Até lá e obrigado pela sua atenção.